Olá pessoal, sejam bem-vindos a esse nosso canal do YouTube. Que bom estarmos aqui mais uma vez, pelo menos uma vez por mês nós estamos aqui presente com vocês. Por sinal, eu sugiro que vocês se inscrevam no nosso canal do YouTube, indiquem, dê a sua contribuição, se está legal, se não está legal, seus comentários, porque você se inscrevendo, você vai ficar a par das atividades da nossa casa, o calendário de palestras, a gente coloca lá, como eu disse, pelo menos uma vez por mês uma palestra eu posto, e tem um trabalho muito legal que todo domingo tem o que a gente chama de Evangelho no Lar, que a nossa irmã Dina grava, um áudio, e você em casa pode, de manhã, logo cedo, nos domingos, harmonizar a sua casa. Então, se inscreva no nosso canal. E, além do YouTube, evidentemente, nós temos os trabalhos presenciais, na Casa Espírita Cristã, Dr. Bezerra de Menezes. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Cosme, sou trabalhador dessa casa, em Caraguatatuba, São Paulo. Nós funcionamos de terça, quinta e sábado, sempre às 20 horas, uma palestra pública, depois você recebe os passes, toma sua aguinha fluidificada e vai para casa numa boa. De quarta-feira nós temos os cursos, que é muito interessante, a doutrina tem que ser estudada, não precisa pagar nada, não tem inscrição, chega lá, quarta-feira, em qualquer época do ano, você pode ingressar na turma que já está em andamento. Às terças-feiras nós temos o trabalho com as nossas crianças, a evangelização infantil, muito bacana isso, desde pequenininho as crianças conhecendo Jesus, conhecendo o Evangelho. Nós temos ao sábado também um tratamento de saúde. Você tem que chegar lá às 17h30, antes das 17h30, porque depois a casa fecha. É um trabalho mais interno, reservado. Depois ela vai abrir lá pelas 19 e pouco para aquele evento público da palestra. Mas é mais uma atividade que nós temos. Outra coisa importante é a assistência que nós damos a quase 40 famílias carentes aqui, que é com a montagem de cestas básicas. E que eu agradeço a você que está me ouvindo e que sempre contribui lá com o seu gênero alimentício, com o seu pacotinho de arroz, de feijão, de café, seja lá o que for. E nós somos muito gratos. Pedimos a sua ajuda para que a gente possa ajudar mais famílias ainda. Temos também nas terças, quintas e sábados o que a gente chama de atendimento fraterno. Você precisa conversar com alguém de forma reservada, íntima, tem um local específico, uma pessoa que vai te receber, com muito carinho, com muito amor, que vai te ouvir. Tá legal? Então, antes de começar, vamos fazer uma prece, vamos elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai maior, e a Jesus, agradecendo por esse encontro nosso, mesmo que virtual, mas eu gosto de dizer que estamos sempre com os corações e as mentes unidas, e assim estamos contigo, ó Pai, e pedimos que com o estudo de hoje, Pai querido, nós possamos diminuir as dores da nossa alma, as dores do nosso espírito, para que possamos viver um pouco melhor, felizes com os nossos irmãos e as nossas irmãs. E assim pedimos permissão para dar início a este encontro. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Amém. Gente, hoje nós vamos falar de um comportamento, podemos dizer assim, que também
dificulta muito o nosso dia a dia, as nossas relações, né? De um comportamento que causa muitas dores na nossa alma e na alma dos outros. Nós vamos falar hoje de crítica. Crítica, né? Esse tema é abordado, inclusive, no livro dos Espíritos, né? Mas hoje nós vamos estudar um outro livro muito legal. O título do livro é Dores da Alma, né? Ele é psicografado pelo médium Francisco do Espírito Santo Neto, um médium aqui do interior do estado de São Paulo, de Catanduva, né? Pelo espírito de Hamed. Se escreve com H, pronuncia-se Hamed. A gente está muito acostumado a ouvir psicografias do Chico, né? Do Divaldo Franco, através dos espíritos de Emmanuel, Hermance Dufour e tantos outros, né? Esse aqui talvez para alguns seja alguma novidade, né? E que merece a nossa atenção, o nosso estudo. Eu sou fã de que a gente estude a doutrina, né? Nós temos aí, começando pela a literatura clássica que Kardec nos trouxe, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, depois o Céu, o Inferno e a Gênese, né? São 5 livros que a gente tem que estudar profundamente. Mas eu penso que nós temos que estar aberto para material como esses que estão chegando recentemente, essas psicografias, né? E esse livro específico do Hamed, eu fico me dá muita confiança, né, no estudo, porque ele traz material do Livro dos Espíritos, né? Ele vem trazer isso do Livro dos Espíritos e nos traz com uma visão bem diferente, uma visão comportamental, mais psicológica. É gostoso de ler. E ele nos fala da crítica, né? Da crítica. Até se eu perguntar aqui, né, para vocês aí, alguém gosta de ser criticado? É bem provável que a maioria de nós vamos responder que não, né? Mas, e nós gostamos de fazer a crítica? Será que nós criticamos muito as outras pessoas? Muito provável, né? Então, é essa discussão que nós vamos ter aqui hoje, né? E é interessante que Hamed até sugere a gente começar o estudo com a definição da palavra crítica. Ele traz no capítulo, né, uma sugestão do dicionário, né? Então, vamos ver o que o dicionário nos fala de crítica, né? Ele define crítica como um exame detalhado que visa salientar as qualidades ou defeitos do objeto a ser julgado, né? Então, primeiro tem a questão do julgamento, né? Eu pergunto, será que nós temos capacidade de julgar alguém? E aí fala que é o exame detalhado, né, das qualidades ou defeitos. Só que a gente tem uma tendência de destacar muito mais o defeito das pessoas, né, do que as qualidades. Isso vai causando dores na alma das pessoas. E olha que interessante o título do livro, né? Vamos só voltar um pouquinho nisso. Dores da alma. Porque quando a gente fala de dores do nosso corpo, do nosso organismo, a gente sabe que é um sinal que ele está nos dando de que algo não está legal aqui. Alguma agressão está sendo feita nesse organismo. Às vezes é uma agressão física, né? Uma bactéria, um vírus, uma agressão mental, psicológica que acaba mexendo com o nosso organismo, e aí a gente sente dor, uma agressão, né? E
E as dores da alma, as dores do espírito, também é da mesma forma, né? São agressões que nós fazemos ao nosso espírito, à nossa alma. São agressões que nós fazemos, principalmente, para as outras pessoas. As outras pessoas. A gente vê aqui na definição, né, que a crítica é a análise que temos que fazer das coisas boas e ruins das pessoas. Mas, como já disse, nós reforçamos as coisas ruins, né? E aí, Hamed também nos remete para convivência em sociedade. Inclusive, tem uma pergunta no Livro dos Espíritos que Kardec pergunta mais ou menos isso, né? Para a gente viver em sociedade, existe uma grande obrigação nossa? E os Espíritos respondem que sim. O grande compromisso nosso é de respeitar as pessoas, de respeitar a opinião das pessoas. Em fazendo isso, nós estamos agindo com sabedoria, né? Nós estamos agindo assim, com solidariedade com as pessoas. Né? Mas, até nessa questão da sociedade, porque nós temos direitos e deveres nessa convivência, né? E nós também temos uma tendência de querer mais os nossos direitos e não os nossos deveres, né? Então, assim a gente também faz a questão da crítica, né? A gente, em vez de respeitar a diferença do irmão, a gente vai e critica, não é? E agora, voltando a falar das dores da alma, né? É interessante que, quando a gente fala dessas dores, já falamos das dores do corpo humano. Eu gosto de dizer que essas dores da alma, nós temos dois tipos de dores, né? Dois tipos. Aquela dor que é proveniente da divindade, né? O divino, Deus, todo o plano espiritual dele, nos coloca à disposição para que a gente possa superar e aprender. São aquelas dores que são inevitáveis, nós temos que passar por elas para crescer, para evoluir. Eu gosto de chamar de dores pedagógicas, que nos ensinam. Mas tem um segundo bloco de dores, que eu chamo de dores desnecessárias. Podíamos muito bem viver sem essas dores. São dores provenientes da nossa invigilância, indisciplina, do nosso orgulho, da nossa prepotência, da nossa teimosia, da nossa vaidade, e assim vai, né? São desnecessárias. E uma delas é a crítica. E é interessante que o Hamed, ele insere nesse capítulo um texto do Evangelho, das Escrituras Sagradas, né, que Jesus nos falou, né? Eu vou até ler para vocês aqui. Olha só o texto que Hamed nos traz. Jesus nos disse: hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás bem para tirar o argueiro que está no olho do teu irmão. Jesus usava muito de simbologia, né? E aqui também ele foi muito feliz, né? Ele está dizendo que nós estamos com uma trave, né, simbolicamente como se fosse uma barra aqui nos meus olhos, uma barra metálica, não sei, mas obstruindo totalmente a minha visão. Mas eu estou me incomodando e vendo o que ele fala de argueiro no olho de quem está adiante de mim. Argueiro é uma partícula minúscula, um cisco. E olha o que ele fala: eu estou com essa barra aqui na frente, não estou enxergando nada, estou incomodado com o cisco que está no olho
do meu irmão e da minha irmã, e o que é pior, eu vou lá cutucar. Eu não estou enxergando nada. E aquilo está me incomodando e eu vou cutucar no olho do meu irmão, naquele argueiro, naquele cisco, que para ele talvez não esteja incomodando, mas eu... Olhe a agressão que eu estou fazendo. É uma simbologia, mas com essa simbologia, o que ele está dizendo aqui? Que nós estamos querendo mudar o outro, estamos apontando o erro do outro. E aí tem uma coisa muito interessante, que Hamed comenta, Quando a gente tem essa visão, obstruída e quer cutucar o olho do outro, o que está acontecendo? Nós estamos vendo de forma consciente aquilo que o outro está fazendo de forma inconsciente e que ele não percebe. É um pouquinho complicado isso, questão do consciente e o inconsciente. Vou repetir. Eu consigo de forma consciente enxergar o que o outro está fazendo de forma inconsciente. Então, quando eu falo do inconsciente, o que é? É aquilo que eu faço sem pensar, é espontâneo, é natural meu, são as minhas tendências, aquilo vem, percebe? Inconsciente, vem quando foi, eu já falei, eu já gesticulei, já foi. O consciente não, o consciente eu consigo observar, eu consigo avaliar, eu consigo fazer uma análise. O consciente é mais elaborado. Só que é assim normalmente. Eu consigo, de consciência, observar o que o outro faz de forma inconsciente. Isso é natural nosso. E o contrário também, hein, gente? A gente faz muita bobagem lá pela... o ato contínuo, sem pensar, e o outro está vendo e apontando para nós de forma consciente. Aí é que está já o primeiro grande segredo das nossas relações, e que Hamed nos traz, com essa forma comportamental, essa coisa do consciente e do inconsciente. Porque na medida em que eu consigo trazer para o meu consciente aquilo que eu tenho de más tendências, principalmente, que está lá no meu inconsciente, que eu consigo elaborar, que eu consigo melhorar, opa, aí é que está a grande evolução. Aí é que facilita as minhas relações comigo mesmo e com o meu próximo. E quando isso ocorre, é assim, muitas vezes você observa o comportamento de uma pessoa, um comportamento inadequado, que você considera inadequado, e aí, de repente você encontra uma pessoa que é muito explosiva, muito rude, e você começa a ver aquilo, e você começa a observar que aquilo incomoda as outras pessoas. Aí, de repente, você começa a verificar, porque no início você fala assim, nossa, eu não sou assim, se fosse eu faria de outra forma. Mas quando você começa a abrir bem a sua mente, e você observa que incomoda os outros, aí você começa a observar que aquilo também te incomoda e que você também incomoda os outros. Você começa a sentir até vergonha de você. Você olha no outro e fala, nossa, eu também provoco isso naquela pessoa. O que você está fazendo? Você está trazendo para o seu consciente o ato inconsciente daquela pessoa e também o seu, que está lá, que é nativo seu. Mas você já está conseguindo elaborar, de forma que quando você observa aquilo,
no seu silêncio, na sua intimidade, você começa a trazer aquilo para que você não tenha mais esse tipo de comportamento. Olha que legal essa coisa do consciente e do inconsciente. Né? Hamed também nos fala de traumas que nós temos. Muitas vezes agimos dessa forma crítica, né? com traumas que nós temos. E muitas vezes esse trauma vem lá da infância. Né? Todos nós temos lá atrás uma criança ferida dentro de nós. Tivemos uma feridinha lá e que quando a gente chega aqui no adulto, aquilo causa dores. Né? E aí é um negócio interessante. Por exemplo, terapia. Não sei se alguém aqui que está me ouvindo já fez terapia convencional, né? Psicoterapeuta. Eu tive uma fase da minha vida que eu fiz. Foi bem interessante, né? Mas a gente observava o seguinte, né? Enquanto estava lá me abrindo, conversando, legal. Saía dali, alguns minutos já no dia a dia a coisa já voltava. Né? Até que eu descobri uma outra terapia. A terapia do amor de Cristo. A terapia da doutrina espírita. E que sigo até hoje, tem me ajudado bastante. Além do que, é de graça. Né? Eu posso fazer em qualquer local. Né? Mas falando da terapia, né, convencional, muitas vezes você vai lá com essas dores da alma, coisas que estão te incomodando, e o profissional, o terapeuta, normalmente ele vai tentar te levar lá para a sua fase infantil, da sua criança ferida. Ele te leva lá, porque lá começa a descobrir algumas coisas que aconteceram contigo, às vezes algumas críticas que aconteceram com você lá atrás e que trazem repercussão até hoje. Até hoje. Né? Mas aí você pode falar, mas Cosme, agora falando está fácil, né? Por que eu tenho que ir num terapeuta, ele forçar a minha cabeça para chegar lá na minha infância? Né? O problema, meus irmãos e minhas irmãs, que não é tão fácil. Tive experiência disso. Agora entendo melhor. Não é tão fácil a gente voltar lá na nossa criança ferida. Não é? Porque o que acontece? Quando a gente volta lá, muitas vezes a gente vai se deparar com uma situação, né, de uma crítica ou uma falta de elogio que não foi feita pelos nossos pais. Só que entra um conflito com a gente, porque nós tínhamos aqueles nossos pais como os nossos heróis, pelo menos até os 8, 9 anos de idade. São os nossos reis, eles são sagrados para nós. Né? Essa faixa de até 8, 9 anos de idade, que está tendo a formação da pessoa mesmo, né? O espírito está começando a caminhar já quase que sozinho, né? Mas é uma formação importante. Eles são os nossos heróis. E aí o que acontece? A gente cria um bloqueio disso, porque a gente não quer mexer com isso. Vai incomodar porque, poxa, são meus heróis. Né? Ah, mas Cosme, você está dizendo então que os meus pais lá atrás erraram comigo? Deixaram de me amar ou algo parecido? Não. Por sinal, é bom a gente deixar bem claro o seguinte: os nossos pais lá atrás, eles nos deram aquilo que eles tinham de melhor naquele momento. Eles fizeram o que tinham de melhor na consciência deles. Tenham certeza disso. Eles nos amaram naquele momento da melhor forma que eles sabiam naquela data. Né?
Talvez não do jeito que nós gostaríamos de ser amado, principalmente hoje, quando a gente traz essa criança para cá. Então, vejam só a responsabilidade nossa quando nos deparamos com essas pequenas criaturas e deixamos de fazer um elogio, ou seja, reforçar um comportamento legal da criança, ou criticamos. Porque criticar uma criança é fácil, né? A gente critica. E às vezes a gente fala assim para a criança, né? Não, você vai ver, quando você crescer, você vai entender o que eu estou falando. Normalmente, quando a gente não consegue explicar essa crítica, né? A gente não tem saída e a criança está questionando, você fala, e quando você crescer, você vai entender isso. Mas é que nós nos colocamos numa situação de superioridade. Você é uma criança, eu sou um adulto, estou sabendo de tudo. Só que, olha, vê o raciocínio agora interessante que a gente tem que ter. Muitas vezes, essa crítica que nós estamos dando para aquele comportamento daquela criança, ela está nos sinalizando alguma coisa em nós. E a gente não enxerga. E outra coisa, essa criança que nós criticamos, né, que é um espírito que está em processo de evolução, talvez ela até por ser já um espírito mais evoluído, né, já teve muitas experiências, as dores da alma dela sejam menores. A provação que ela tem que passar por esse meu comportamento crítico, né, seja bem menor do que em outras passagens da vidinha dela. Nessa aqui, ela vai conseguir superar um pouco melhor até isso. Mas nós, enquanto adultos, nós estaremos perdendo uma oportunidade de aprender com aquela criaturazinha que está nos sinalizando alguma coisa que a gente não consegue enxergar, mas ela já está vendo no nosso comportamento. E a gente critica, a gente fere aquela criança. E é interessante, quando eu falei dos pais, né? A gente não pode culpá-los. Tá? Tem até uma outra pergunta no livro dos Espíritos, que Hamed nos traz, né? Kardec, né, pergunta mais ou menos assim, nós somos culpados por apontar o erro alheio? A pergunta é mais ou menos essa. Os espíritos respondem, sim, somos culpados, né? Principalmente se apontarmos isso apenas por divulgação ou crítica. O espírito usa essa palavra. Se apontarmos o erro como crítica. Mas aí ele ameniza dizendo, mas algo de proveitoso você pode tirar. Se isso lhe servir de exemplo para que você não pratique aquela coisa. Então, é aquilo, né? Você vê no silêncio da sua consciência, você reflete, traz para a sua consciência, analisa aqui e fala, opa, eu vou melhorar, eu tenho que melhorar isso. Mas nessa questão da crítica tem uma coisa também, que, como disse Hamed, ele usa muito a questão psicológica, né? Ele fala de uma coisa que é muito interessante, né? Projeção. Ou seja, nós, quando estamos criticando alguém, nós estamos normalmente projetando naquela pessoa aquilo que nós temos de ruim em nós mesmos. Nós estamos projetando na pessoa aquilo que nós precisamos melhorar, só que eu não consigo trazer para o meu consciente, ou eu crio um bloqueio, que a projeção também é um bloqueio, uma defesa minha, e aponto para aquele, olha, você, eu
não faria dessa forma. Mas, normalmente é isso, nós estamos projetando, olha que interessante isso. Né? Então é assim, se eu vejo um comportamento rude de uma pessoa, agressivo, né? Aquilo me incomoda muito, pode analisar que alguma coisa ali tem em você, que você está projetando ali, mas que está dentro de você. A Mary chega a citar até uma coisa até um pouco, vamos dizer assim, cuidadosa de se falar, que é sobre a sexualidade. Ele fala no capítulo, né? Que se nós tivermos alguma dificuldade em entender a sexualidade das pessoas, é porque nós temos alguma coisa ainda mal compreendida com os nossos amigos, com os nossos parentes, ou com a gente mesmo. Porque a gente está projetando nessa pessoa, né, as coisas que ainda nós temos que melhorar na nossa cabeça. Olha que legal que é isso. E quando a gente fala também das dores, né, alguém pode estar falando assim, mas Cosme, se não perguntou, está pensando. Existe a crítica construtiva? Gente, depois de tudo que nós já conversamos até agora, eu já cheguei à minha conclusão de que realmente essa crítica construtiva não existe. A crítica normalmente ela é nociva, ela vem acompanhada de um mal que nos causa dores, né? E principalmente na última pergunta de Kardec, né, se somos culpados ou não, ele fala que somos, né? E se a gente utilizar aquilo para nos ajudar, pode ter um proveito. Então aí eu posso dizer o seguinte, o que existe é uma autocrítica construtiva. A autocrítica pode ser construtiva, né? Repetindo o que eu já falei, no momento em que eu observo alguma coisa que talvez esteja projetando naquela pessoa, eu no meu silêncio reflito, consigo me localizar naquele comportamento, eu trago para que eu possa melhorar a minha condição de vida, eu estou me reconstruindo, eu estou fazendo a minha reforma íntima, eu estou aqui minimizando as dores da minha alma. Tem mais uma outra coisa que a crítica é nociva. Veja o seguinte, quando nós criticamos uma pessoa, a gente não consegue enxergar o que aquela pessoa tem de bom. Principalmente se for uma pessoa que nos magoou muito, né, de alguma forma, você diz até que perdoou, mas a gente continua criticando aquela pessoa e você não consegue enxergar uma virtude sequer naquela pessoa. E esse comportamento é muito nocivo, porque você está impedindo o desenvolvimento daquela pessoa. Você está carimbando aquela pessoa, olha, você, pelo menos nessa encarnação, não tem mais jeito. Porque a gente não consegue trazer para o nosso consciente e reforçar para aquela pessoa que ela tem ainda boas práticas e que ela pode se desenvolver. Porque a gente critica e não consegue enxergar. E aí a gente tem que trazer alguns exemplos de Cristo. Se tem um cara, né, que não criticava, era Jesus. Né? Ele observava, ele conseguia enxergar o lado bom das pessoas e dava sentido na vida daquelas pessoas. Vamos citar rapidamente 3 exemplos do Cristo nessa questão da crítica e ver o lado bom da pessoa. Maria Madalena, né? Ela era incompreendida com aquele comportamento voltado para os prazeres da vida. Até que Jesus conseguiu tocar o coração dela e mostrar que ela podia seguir um outro caminho, e seguiu, mudou a vida dela. Ela foi uma das seguidoras junto com os apóstolos do Cristo. Quer ver outro exemplo? Zaqueu.
Muitos devem conhecer a historinha de Zaqueu. Subiu na árvore para ver Jesus passar. Zaqueu, que era um cobrador de impostos, um cara odiado, todo mundo criticava Zaqueu. Cristo vê Zaqueu em cima da árvore e fala: não, vem cá, hoje à noite eu vou cear na sua casa. E ele foi. Só que o que aconteceu? Quando ele estava na casa de Zaqueu, até a comunidade falava: o que Jesus está fazendo aqui? Um cobrador de impostos, um publicano, criticando Jesus. Até os apóstolos criticavam Jesus: o que está fazendo aqui? Foi quando Jesus até disse algo assim, né? Olha, eu vim aqui não para curar os sãos, tá? Eu vim aqui para ajudar os doentes. Tá? E esse comportamento, essas palavras de Jesus naquela noite, mudou a vida de Zaqueu. Se tornou mais um seguidor, um divulgador do Cristo. Mais um exemplo, para a gente acabar essa história de exemplos aí. Né? Saulo, que depois foi Paulo de Tarso, né? Até mudou o nome, porque no momento da vida dele houve uma mudança muito grande. O que acontecia? Saulo era um perseguidor de Cristo, mandava prender, mandava matar. Só que no momento da vida, ele chegando, né, conta a história, na entrada de Damasco, ele tem uma visão e ouve, conversa com Jesus, ficou cego, né, e ele voltou a enxergar depois. Né. Mas o que aconteceu? Ele mudou, ele deixou de ser um perseguidor e ser um formador de opinião do cristianismo e importante para a história do cristianismo no mundo. Né? Porque Jesus observou que ele também tinha um outro lado. Jesus questionou: Saulo, por que me persegues? Mas ele deu um incentivo para que ele raciocinasse, para que Saulo trouxesse para a sua consciência aquilo que ele estava fazendo de errado e inconsciente, e ele conseguiu reparar aquilo e mudou a vida dele. Bacana, né? Então, gente, eu quero agora encerrar o nosso bate-papo contando uma outra passagem, essa de Chico Xavier. Eu adoro quando eu consigo encaixar alguma vivência de Chico nas temáticas nossas. E se tem outro cara que não criticava ninguém, era Chico. Mas conta uma história de que Chico, ele trabalhava de forma assim, exaustiva na casa espírita, lá na cidade dele. Né? Ele atendia muita gente, ele ficava ali até tarde da noite, de madrugada, e atendia todas as pessoas. Então ele saía sempre muito tarde, né? Exausto, ele e os trabalhadores, os fiéis, médios que ficavam com ele, até que ele fechava a casa e ia embora. Mas nessa hora sempre tinha, do lado de fora, na porta da casa espírita que Chico trabalhava, um homem deitado, um morador de rua, um indigente, bêbado, sempre bêbado ali. Estava ali todas as noites. E ele sempre, quando via Chico, ele estendia a mão e Chico apertava a mão daquele homem. Até que um dia, Chico apertou a mão daquele homem, trouxe ele mais, ergueu esse homem e deu um abraço naquele homem. E começou a fazer isso várias vezes. Até que os trabalhadores da casa, né, os fiéis médiuns dele, criticaram o Chico. Chico, por que você faz isso, Chico? Este homem está aqui, olha, né, cheirando mal, né, bêbado. Chico, este homem bebe. Beber é errado, não é, Chico? Ele está aqui embriagado, bêbado todas as noites. E criticaram o Chico. Aí Chico fala assim: este homem hoje, ele está só bebendo, mas quem nos garante que em outros momentos ele estivesse até matando?
Aí eu encerro esse nosso bate-papo, né? Porque muitas vezes nós encontramos situações assim, né? E passamos até pelo outro lado da rua, né? Mas vamos pegar essa simbologia e dizer o seguinte: muitas vezes nós, quando encontramos pessoas e que nós criticamos de imediato e não conseguimos identificar nem incentivar aquelas pessoas a praticar o bem que elas têm ainda dentro do seu coração, a gente começa a atravessar as calçadas da nossa vida. E com isso, né, deixando de dar a nossa contribuição para que aquela pessoa siga o seu caminho evolutivo, e ele deixa de fazer isso simplesmente pela minha crítica, e às vezes nem verbalizada, mas eu só pensei e desviei o rumo da vida daquela pessoa do meu sentido. Ok? Um beijo no coração de vocês. Até o nosso próximo encontro. Muito obrigado.